Eu gostaria que vocês se considerassem todos meus alunos a partir de hoje. A pintura é só pra vocês não ficarem tão entediados enquanto estão me ouvindo. Ai, meu pai, fiz caca. Na grande verdade, é isso que eu quis dizer. Ninguém liga mesmo. Aliás, se não fosse por vídeos e tutoriais, eu não teria começado a desenhar. E daí que ninguém vai estar lá pra me aplaudir. Daí que eu não vou ter plateia, não vai ter gente pra dizer que é bonito, que aquilo mudou a vida daquela pessoa. Buenas, pessoal. Decidi voltar pro YouTube. Na verdade, já era uma meta que eu tinha estabelecido no início do ano, de postar no mínimo 6 vídeos no YouTube esse ano. E chegamos na metade de 2024 e vamos de bater a meta, não é mesmo? Tem várias coisas a falar sobre voltar, mas vou começar a falar sobre o que eu vim fazer hoje. Hoje, na verdade, eu vou fazer uma pintura gouache enquanto eu converso com vocês. E assim, o meu planner, que eu usei quase 2 anos, ele tá acabando. E aí eu decidi iniciar um novo. Então eu peguei um caderno velho mesmo, assim, que eu tinha da época da escola. Só que eu não me identifico muito mais com essa capa. Então eu vou fazer uma capa nova. E essa capa que vocês vão ver eu pintando. Ou eu ainda tô testando ângulos e tal, assim, o meu setup é um pouco limitado, então, claro que não vai ficar perfeito, vocês não vão conseguir ver todos os detalhes, mas aí eu dou um jeito nisso na edição. O importante, na verdade, vai ser a conversa que a gente vai ter. A pintura é só pra vocês não ficarem tão entediados enquanto estão me ouvindo. Pote com água. A tinta guache que eu tô usando é uma tinta escolar normal e ela é solúvel em água, o que facilita bastante o nosso trabalho. Eu vou usar 2 pincéis de tamanhos diferentes, um bem pequenininho e um maiorzinho. A velha bandeja de isopor que a gente usa para misturar. O paninho também velho que a gente usa para limpar o pincel. E, enfim, eu vou tentar mostrar o detalhe do desenho que eu fiz. Eu tive a ideia de fazer esse desenho lá no início do ano e não fiz. Isso é uma das coisas que eu gostaria de trazer para a conversa. E ele foi inspirado na... Eu tava relendo Orgulho e Preconceito, e aí ele foi inspirado na estética que o livro me evocou, assim. Fazer a pele, eu gosto de misturar 3 cores, que é as primárias, que são as primárias, e escurecer ou clarear de acordo com a minha necessidade. Então vamos fazer isso. Faz bastante tempo que eu não pinto, assim como eu não faço vídeos no YouTube, porque na primeira metade do ano eu decidi focar em outras coisas que deram certo, graças a Deus. Em outras redes sociais, inclusive se você não me segue em outras redes sociais, eu vou deixar no vídeo aí, vai lá me seguir, que é onde eu costumo postar as fotos dos meus trabalhos já prontos. Então, eu tava falando que faz tempo que eu não pinto. E, na verdade, pra ser sincera, eu só usei gouache 3 vezes na vida. Essa é a terceira. E é um material que eu gostei de usar todas as 2 vezes que eu usei. E eu gosto bastante dele. Ele é diferente da acrílica porque não é um material brilhoso, é um material fosco, né? Mas tem um acabamento muito bom também. Eu acabei de sujar a tinta amarela, porque não limpei o pincel direito. Isso é uma coisa muito chata que acontece às vezes. Vou tentar limpar ela aqui. E eu tive aula de pintura na pandemia. Então, assim, daquele jeito, né? Porque a aula à distância, online, é muito diferente de tu estar ali com o professor te orientando. Eu tenho como fazer esse comparativo porque as minhas aulas de desenho foram presenciais e eu tive uma ótima professora que tava sempre ali em cima, tipo, que tal tu tentar isso, que tal tu tentar aquilo, porque tu não faz isso, porque tu não faz aquilo. O professor, ele tá muito ali pra tirar um pouco da tua zona de conforto e
mostrar outras técnicas, né? Te dar ideias de outras técnicas, sugerir pra te usar. Deixa eu ver se eu fizer assim. Pra te usar no teu trabalho. Então, eu vou misturar aqui. O que o meu professor de pintura falou que eu lembro, assim, né? Porque como eu disse, foi difícil. Ter as aulas online não é a mesma coisa. Foi que a gente sempre começa a pintura com uma base bem aguada, então com bastante água. E depois a gente vai construindo as outras camadas de tinta. Vamos falar da minha volta ao YouTube, tá? Então, quando eu comecei a postar, eu não tinha muito uma ideia do que eu queria fazer. Eu queria mais era perder a vergonha de postar. E todos os vídeos que eu postei, eu acho que eles serviram bastante a esse propósito. Porque eu me sinto muito mais confortável de vir aqui conversar e falar o que eu penso. Agora. Peraí que eu vou começar a pintar. A outra coisa boa da tinta guache é que ela é transparente, sabe? E aí tu consegue enxergar o traço do lápis por baixo. Eu acho que ficou muito esverdeado. Mas aí eu vou arrumando isso. E eu acho que esses vídeos funcionaram bastante para esse propósito, mas agora eu tenho uma visão um pouco mais centrada do que eu quero trazer aqui, do que eu gostaria de trazer aqui. Do tipo vídeos meus conversando com vocês enquanto eu faço alguma coisa. Ó, pra vocês verem que ficou um pouco, um tanto quanto esverdeada essa pele. Não sei se na tela vai dar pra ver, né? Muito bem, porque eu sei que tem uma diferença entre as telas, enfim. A coloração das telas. Então eu vou tentar colocar um pouquinho de amarelo mais nessa mistura. Como eu falava, eu acho que agora eu já tenho uma noção um pouco... Não diria melhor, mais refinada, assim, mais centrada mesmo do que eu gostaria de trazer pra cá. E vamos testar aí, né? Opa! Vamos testar. Porque esse é um dos assuntos que eu queria trazer hoje com esse vídeo, na verdade. Porque como eu comentei, eu tô com a ideia de fazer essa pintura desde o início do ano, porque eu terminei de ler esse livro no início do ano. E eu não fiz, porque eu pensei assim, tá, vou fazer uma pintura pra quê? Sabe? Meio inútil, eu não tenho onde colocar. Ninguém vai ver, tipo... Eu meio que fiquei me prendendo, pra ser sincera. Gente, é muito difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. E eu acho a arte máximo por causa disso. Porque é só ir fazendo. Enfim. É como se a gente não sabe, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né? Ah, isso que eu ia falar. No início, eu trouxe, além de alguns vídeos falando sobre história da arte em si, eu cheguei a trazer alguns tutoriais, assim, e eu acho que é legal vídeo de tutorial, senão eu não faria, só que com o passar do tempo, eu fui vendo que eu não me identifico mais com esse tipo de conteúdo, assim, tutorial. Porque eu acho que a maioria das pessoas pensa que na arte existem formas corretas e incorretas de fazerem coisas. E por isso que acabam não fazendo. Se eu fizer isso vai ser errado, ou se eu fizer isso vai ficar feio. Então, assim, eu curto muito vídeos de tutoriais. Se não fosse por vídeos de tutoriais, eu não teria começado a desenhar. Só que se cria, às vezes, uma ideia de que
tu só pode fazer aquilo que tá ali e daquela forma. E não é isso que eu gostaria de trazer nos meus vídeos. Eu gostaria de trazer exatamente o contrário. De estimular as pessoas a serem criativas e desenharem, principalmente, da forma que elas acham melhor, da forma que elas acham mais divertido. Gente, agora deu uma bela melhorada nessa pele, ao meu gosto, né? E é isso, a nossa arte, ela só tem que agradar uma pessoa, que é nós, né? Nós mesmos, porque somos os interessados que estamos fazendo. E então, eu gostaria muito de trazer nos meus vídeos essa ideia da, digamos, autonomia criativa, vamos colocar assim dessa forma, porque eles vão ter uma vibe mais assim, coisas que eu gostaria que tivessem me dito quando eu comecei a fazer arte. Porque muitas vezes eu travei, sabe? Por causa dessas coisas que, claro, com a experiência eu fui descobrindo. Eu gostaria de fazer vídeos mais nessa pegada, assim, de dicas, sugestões, que foi sempre como os meus professores me ensinaram. Do que faça desse jeito. Se não fizer desse jeito, tá errado. Você não vai evoluir, você não vai ter resultado. Eu acho que isso vale para outras coisas mais técnicas, tipo a academia. Tu sabe que se tu não fizer um exercício de um jeito, tu corre o risco de se lesionar, inclusive. Mas não na arte. Na arte não existe uma regra. Tipo, isso é arte ou isso não é. Ou isso. Cada pessoa vai achar uma coisa, cada pessoa tem um conceito de beleza, do que é bonito e do que não é. Então, sabe? Nesse tempo que eu tive um pouco mais off do YouTube, que na verdade eu nunca estive, porque eu sempre estive escrevendo roteiros e fazendo arte, só não trazendo pra cá, que eu comecei a me questionar sobre várias coisas em relação ao que eu achava sobre criatividade, arte, redes sociais, conteúdo de redes sociais, o que a arte tem a ver com isso, e são assuntos que eu pretendo me aprofundar mais aqui nos vídeos. Além, muitas pessoas se chamam de criadoras nas redes sociais, criadoras de conteúdo, mas na verdade elas não estão criando absolutamente nada. Elas só estão repetindo o que alguém disse para elas fazerem. Não é nem estou repetindo isso para praticar, é estou repetindo porque alguém me disse que isso dá views, que isso dá like. E, gente, que a melhor forma de matar a sua criatividade, a sua autenticidade, a diversão do processo do que ficar fazendo isso. Ficar fazendo o que alguém disse para te fazer, porque isso dá like, sabe? Eu estive pensando em fazer essa pintura desde o início do ano. E eu pensei assim, não vai ser interessante pra ninguém vai querer ver isso. Não vou ganhar tantos likes mesmo, sabe? Não preciso fazer isso. E eu vejo muitos criativos, muitos artistas pensando dessa forma. Como se uma plataforma tivesse que avaliar o teu desempenho, ou o que é bom e o que não é, o que é interessante e o que não é. E não é bem assim que as coisas funcionam, claro. Mas se tu faz isso porque tu gosta, porque tu quer ter um hobby, né? Às vezes uma plataforma digital pode ser uma forma de tu se conectar com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que tu, não necessariamente que vai te dar algum retorno financeiro, ou de likes mesmo, né? A questão é que eu acho que a gente chegou num ponto em que criar se tornou uma coisa praticamente obsoleta. Uma coisa que é inútil. Como se criar fosse inútil. Se eu não tiver uma plateia, se eu não tiver alguém para me aplaudir, se eu não tiver um número X de likes ou compartilhamentos. E aí a gente acaba, às vezes, se limitando de fazer certas coisas porque ninguém vai olhar, ninguém vai gostar, ninguém vai... Sabe? Isso é uma coisa a se refletir, porque eu acho que Eu acho que, mais do que nunca, as redes sociais precisam de pessoas que criam. Não que criam conteúdo, que criam arte. Que criam arte de verdade, assim, do coração, porque gostam. E não pra chamar a atenção de alguém ou ganhar likes. E aí, sem ser rede social, sem estar em alguma plataforma, né? Existem muitas pessoas
conheço muitas pessoas que quando descobrem que eu sou artista, falam esse tipo de coisa, que não tem coragem de começar a pintar, não tem coragem de começar a desenhar, sabe? E é uma limitação que a pessoa, ela entende que ela mesma colocou nela. E eu também quero estar falando para essas pessoas. Eu gostaria de falar com pessoas que, através desse vídeo, né? Com pessoas que fazem arte de todos os tipos, artes visuais, cinema, dança, música, teatro, e que a arquitetura, e que essas pessoas também compartilhassem as suas experiências, quanto como pessoas que querem começar a fazer arte ou viver de uma forma mais criativa, mais artística, sem necessariamente, por exemplo, pintar, né? Porque aí eu comecei a raciocinar um pouco, assim, no sentido de que por que a gente consome tanta coisa, sabe? Por que eu acho, pela minha experiência, que consumir demais é ruim? Porque nosso cérebro não foi feito para isso. O cérebro humano foi feito para criar, ele não foi feito para apenas consumir. Se a gente só consome e nunca cria, é uma das formas mais rápidas da gente ficar triste. É que nem não tomar sol, é uma necessidade básica do ser humano, é criar. E a gente chegou num momento em que a gente tá muito saturado de coisas. Não é que o mercado esteja saturado, não é que não existam mais bons filmes, que ninguém tenha ideias originais. Eu já falei sobre isso numa postagem em outra rede social. É que as pessoas querem que tudo as entretenha a todo o momento e não conseguem aceitar. Eu era uma dessas pessoas. Os momentos em que a gente tem que trabalhar para alcançar um resultado, sabe? Que isso demanda esforço e às vezes a gente não vai ficar satisfeito com o resultado. O que é frustrante, mas a gente também tem que saber lidar com as frustrações, faz parte. A informação ela precisa de um tempo para passar pela gente, a gente digerir aquela informação e depois fazer algo com aquela informação. Eu tenho pensado dessa forma e isso tem ajudado minha criatividade muito, assim. E foi incrível o quanto a minha paciência melhorou muito nessa semana. O quanto eu consegui passar pelo meu celular ou computador e pensar, tá ali, eu posso usar? Não precisa, entendeu? Consigo ter mais um limite, digamos, de uso. E aí, logo em seguida, eu comecei a dar um follow num monte de gente, porque eu comecei a me dar conta do quanto de conteúdo eu estava consumindo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. A guache seca super rapidinho, mas quando tu coloca mais tinta por cima dela ou água, ela volta a agir. Isso é bem legal. Está assim. Eu não sei se eu vou fazer um fundo, porque eu ia fazer um fundo verde, só que aí o caule é verde. Então, aceito sugestões também. Porque o final mesmo dessa pintura vai estar lá na minha outra rede social. Ai, meu pai, fiz caca. Calma aí. Viu? Falar e fazer duas coisas ao mesmo tempo não é uma boa ideia. Eu sei que as pessoas tentam vender isso como uma... Uau, multitarefas, isso vai fazer toda a diferença. Quando você for trabalhar, não vai. Isso vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Faça uma coisa de cada vez. Não. E então vamos pro próximo tópico da conversa, que é ainda nesse tema, que é, por exemplo, quando que a gente, como eu estava falando, definiu que criar por criar é uma coisa inútil, sabe? Quando eu fiquei criando para outra plataforma,
eu cheguei num ponto em que eu pensei assim, eu tô fazendo isso porque eu quero atenção e não porque eu estou gostando de fazer isso. E daí que ninguém vai estar lá pra me aplaudir. Daí que eu não vou ter plateia, não vai ter gente pra dizer que é bonito, que aquilo mudou a vida daquela pessoa. Não importa. Aquilo me fez feliz, aquilo serviu o seu propósito. A arte é boa porque o fazer é que é o tchan. Mas hoje eu prefiro fazer isso porque eu tô exercitando minha criatividade e a minha imaginação do que ficar 3 horas com a cara grudada no celular, sabe? Que eu não vou estar fazendo bem pra ninguém e nem pra mim, e muito menos pra mim. Como eu comentei no início, criar é saudável. E eu queria sugerir que todos fizessem isso, não só quem é artista profissional, quanto. Não só quem é artista profissional, mas também quem não desenha e não pinta, mas quer viver uma vida mais criativa, intencional, mais focada no presente. Enfim, a grande reflexão que eu queria fazer é que a arte, na maioria das vezes, ela vai ser algo que só tu vai entender. A tua arte, só tu vai ficar animado a respeito daquilo, só tu vai achar aquilo interessante. Se privar de fazer algo que é especial pra ti, é um erro bem grande, mas a gente acaba cometendo ele muitas vezes. Quando a gente se compara ou quando a gente coloca essa pressão, né, nas plataformas, tipo, ai, se eu não tiver tantos likes, eu não vou postar mais, porque ninguém gosta disso. Ah, sabe, faz parte, porque na grande verdade, é isso que eu quis dizer, ninguém liga mesmo. E é melhor a gente lidar com isso e continuar sendo feliz criando, e quem sabe a gente encontre pessoas que ligam também. Mas não se privar de fazer só porque a gente acha que não vai mudar a vida de ninguém, é inútil. Enfim, essas coisas que a gente pensa. Que eu sei que você, que é artista, já pensou assim, em algum momento. Especialmente se você usa alguma plataforma digital para postar suas artes. Por exemplo, eu não tenho garantia nenhuma de que alguém vai assistir esse vídeo ou vai gostar mesmo desse vídeo. Mas eu gosto de fazer vídeo pintando e conversando. Mas é claro que isso vale para pessoas que não postam nada, né, nas redes sociais. Faça o seu hobby, exercite a sua criatividade também só para si. Tenho pensado muito sobre isso também. Eu não preciso postar todos os desenhos que eu faço. Eu não preciso. Tem coisas que eu vou fazer que vão ser só pra mim. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar também, acho que já finalizando o vídeo, porque eu já tô quase terminando aqui. E é muito provável que eu finalize a pintura sem estar na câmera, né? Mas eu tô finalizando já o assunto que eu queria trazer. É que vocês sabem que eu sou professora, né? Eu sou professora de artes. Então, eu gostaria que vocês se considerassem todos os meus alunos a partir de hoje. Porque o intuito desse canal realmente é compartilhar saberes, sabe? Não é nem ensinar em si, mas compartilhar saberes, coisas que eu gostaria que tivessem me dito para que eu destravasse a minha criatividade antes, para que eu não me prendesse tanto nas coisas da minha cabeça e fizesse
o que eu gostaria de fazer. Então, eu vou só finalizar uma sombra aqui. E se vocês quiserem ver toda a pintura bem bonitinha, vocês vão lá naquela outra rede social que eu já deixei no vídeo, na descrição. Coloquei em algum lugar aqui na tela. E é isso, pessoal. Olha só. Assim está ficando. Bye, bye. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada. Deixe o seu like e o seu comentário. Aliás, comente a palavra aluno se você assistiu até aqui e faça parte dessa linda comunidade.